Olá, boa noite. Esse é o culto no Galeão. Acontece toda terça-feira na capela do aeroporto Galeão. Mas em tempos de pandemia, a gente faz online. E você é bem-vindo. Fique conosco. Vamos orar, vamos louvar, vamos meditar na palavra de Deus. Esse é um tempo com Deus. Seja bem-vindo. Eu sou a capelã Rosane. Fique conosco nesse culto de adoração ao Senhor. Eu sou a capelã Ivani. E o nosso texto está no Salmo 98, versículos 1 e 2. O salmista fala assim: cantem ao Senhor um novo cântico, pois ele fez coisas maravilhosas. A sua mão direita e o seu braço santo lhe deram a vitória. O Senhor anunciou a sua vitória e revelou a sua justiça às nações. Esse salmo, ele está nos convidando a cantar um cântico novo ao Senhor. No versículo 2, ele diz que o Senhor anunciou a sua vitória e revelou a sua justiça às nações. Que vitória maravilhosa! É o Senhor Jesus que é a vitória. É o Senhor Jesus que é a justiça. Então, nós temos que louvar e engrandecer o nome do Senhor com cânticos, com palavras novas a cada dia, porque a justiça do Senhor já está feita sobre nós, que é o Senhor Jesus. Vamos louvar e exaltar o nosso Deus, porque Ele nos deu grande vitória, a vida eterna. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o teu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no céu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado,
você tem um motivo de agradecimento, basta abrir o seu microfone. Então, eu vou pedir para uma das nossas amadas irmãs apresentar ao Senhor nossos motivos de gratidão. Eu vou pedir para a Thaís. Thaís, você pode levar os nossos pedidos, nossos agradecimentos ao Senhor? Pai, nós bendizemos ao teu nome. Glorificamos a ti, Senhor, pelas tuas maravilhas. Glorificamos a ti, Senhor, ainda que no meio de uma tempestade, como disse Regina, como disse outras irmãs que têm vivido e visto o teu cuidado. Senhor, dentro de nós é a primavera, dentro de nós está florido, dentro de nós está dando fruto, dentro de nós está florescendo. Nós te louvamos por isso. Nós te agradecemos pela vida, pela saúde de Guilhermina, por tudo que tu já tem feito, Senhor, pelo teu cuidado para com a tua serva, porque, como disse Regina, ela está bem, ela está, Senhor, ali esperando em ti, Senhor, os resultados de exames, crendo no milagre, Senhor, fazendo, Pai, e vendo, Senhor, tu manifestar a tua graça sobre ela. Eu te agradeço, Senhor, porque não foi nada, Senhor, grave de maneira a paralisar, Senhor, o curso da vida da tua filha, mas foi de cuidado, de alerta para outras gerações se cuidarem, pesquisarem, buscarem, e serviu também para ela, Senhor, para ela ver mais uma vez a mão do Senhor sobre ela. Senhor, por isso nós te agradecemos pelo teu cuidado sobre a vida de Guilhermina. Muito obrigada. Eu te louvo, Senhor, pela vida e a melhora da irmã Gláucia. Muito obrigada, Senhor, porque tu tem cuidado de Gláucia. Tu, Senhor, tem colocado a tua mão de poder, Senhor. E todos têm visto e têm se feito saber que o teu cuidado tem sido sobre ela também. Senhor, nós te louvamos por isso, porque isso é resposta de oração também. Em nome de Jesus, Pai, coloco diante de ti, em agradecimento, a vida de Jaciara, como ela disse, coisas que ela tem apresentado ao Senhor, coisas que ela tem falado contigo. Senhor, nosso sentimento, Senhor, de gratidão sobre a vida da tua serva, sobre tudo que tu já tem feito e falado, Senhor, no seu coração, Senhor, e tudo que ela disse ali, só pela tua morte na cruz, que foi o marco, Senhor, para as nossas vidas, para a nossa salvação. É motivo de agradecermos todos os dias. Por isso nós te bendizemos, nós te agradecemos nessa hora, Pai. Obrigada. Eu te agradeço em especial pela acolhida da igreja, Senhor, onde nós estamos congregando agora. Obrigada por esse abraço, por essa atenção, por esse momento, Senhor, de recepção, Senhor, da minha família, o qual tu tens, Senhor, nos direcionado. Muito obrigada. Continua a capacitar, Senhor, os pastores ali. Eu te agradeço, Senhor, por tudo que tu já tem feito ali e ainda vai fazer. A Rosane colocou, Senhor, diante de ti o tempo de saúde que temos vivido, a cidade tem vivido, a nação tem vivido, o tempo onde a gente está conseguindo se locomover, transitar, Senhor, e pela saúde também da Rosane, nós te agradecemos, tu tens sustentado a tua serva, Pai. Desde já, nós já te agradecemos pelo milagre na vida dela, porque nós já vemos milagres, sinais de milagres acontecerem a respeito, Senhor, dessa busca, desse tratamento, desses direcionamentos, Senhor, de saúde que ela tem recebido. Senhor, como ela disse que ela estava na fila e viu pessoas esperando há 3 anos por um exame, por uma direção de saúde que ela teve em dias, Senhor. E nós te agradecemos pelo teu cuidado com ela, Senhor. Te agradecemos pelo retorno às aulas que a Ivani colocou aqui. Muito obrigada, Senhor, porque realmente tudo estava se voltando, se entrando nos eixos, e eu te agradeço por esse retorno das aulas que a Ivani colocou. Te agradeço por esse cuidado integral, como disse a Jaciara. Senhor, nós só temos motivos de gratidão. Senhor, nós bendizemos ao teu nome, pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela maneira com a qual tu tem lidado com a nossa casa, com a nossa família, pela tua revelação, pela maneira, Senhor, gloriosa, a qual tu tem tocado em nós, Senhor.
Obrigada. Obrigada, Jesus. Nós louvamos e bendizemos. Santo, santo, santo é o teu nome. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos passar para a nossa primeira meditação. Existem certos dias em que a gente está assim meio que cansado, simplesmente pelas rotinas da vida. Tem momentos que a gente trabalha e pouco vê os rendimentos do nosso trabalho, não é verdade? Mas como é bom, num dia cansado, num dia em que nós investimos muito do nosso pensamento, das nossas ações, ouvirmos uma palavra de incentivo, uma palavra que nos impulsiona a andar, nos impulsiona a seguir em frente. É o que está acontecendo aqui no livro de Lucas, no capítulo 5, versículo 1. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então, fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Jesus, ele era carpinteiro, filho de carpinteiro também. E ele deu uma ordem a Pedro: lança a rede nas águas mais profundas. Pedro estava cansado. Não só Pedro, como todos os outros. Eles saíram à noite, porque a pesca à noite, né, é mais propícia, o cenário noturno é melhor para se pescar, os pescadores entendem bem disso. Então, eles passaram a noite toda acordados, tentando pegar os peixes, porque eles sobreviviam da pesca naquele lugar. Mas trabalharam e não pegaram nenhum. O que parece algo estranho. Um grupo de pescadores especializados, né, experientes em pesca, saem e não conseguem pegar um peixe. Pedro foi claro: não pescamos nada. Estavam abatidos, cansados, provavelmente sonolentos. Já estavam lavando as redes para guardarem e provavelmente a Bíblia não fala, mas para buscarem um descanso por conta de terem ficado acordados a noite inteira. Então, Jesus, que estava ali pregando, ensinando, fazendo o seu ministério, dá uma ordem a Pedro para ele ir até lá. E o interessante disso tudo é que Pedro obedece essa palavra que Jesus dá. E o que nós observamos nesta palavra de Jesus? Jesus é Senhor. Então, quando Jesus dá uma ordem, é bom que a gente cumpra. Pedro argumentou, mas ele falou em seguida: pela sua palavra, porque você está ordenando, eu vou. Talvez, se ele pudesse escolher, não iria, mas ele sabia perfeitamente quem estava falando com ele. Talvez ele até não tivesse acreditado, não sei, a palavra não fala que ele não acreditou,
mas ele disse que é porque você está mandando, eu vou. Né? Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. E foi, e lançou. No livro de Isaías, no capítulo 55, versículo 11, diz assim: assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Jesus, quando os enviou para jogarem a rede, Jesus sabia que aquela palavra que ele falou não voltaria vazia, e não voltou. Eles vieram carregados de peixes, tanto que quase não conseguiam trazer sozinhos, tiveram que partilhar. E aí nós vemos uma outra coisa importante. Eles receberam de Jesus e eles partilharam com os outros. O que nós recebemos de Jesus é bom e é excelente que nós partilhemos. Porque o que nós recebemos, o que nós aprendemos, nós devemos ensinar aos outros. E os milagres que acontecem na nossa vida, nós devemos, sim, comentar para glorificar o nome do Senhor. Esses são aprendizados importantes, e assim eles fizeram aqui. Que, na realidade, Jesus estava mostrando para eles um exemplo prático, mas o que Jesus também dizia para eles nas entrelinhas é que eles, e mais tarde, no texto mais à frente, se você conferir, você vai ver, Jesus fala que eles seriam pescadores de homens. Por quê? Porque eles estavam recebendo de Jesus uma palavra, que eram os ensinamentos de Jesus, que não voltariam vazias para o Senhor. Ao contrário, Jesus estava dando para eles, em todo o período de existência, palavras de salvação, palavras de cura, de arrependimento, palavras de conforto, palavras de consolo. E Jesus passou ensinamentos magníficos para todos os seus discípulos, não para que eles guardassem para ele, para cada um deles, não, para eles partilharem, porque o Senhor deseja salvar a todos. O Senhor queria que seus discípulos se abastecessem dos peixes, sim, porque era o principal negócio que eles tinham ali. Eles sobreviviam daquilo, eles negociavam, eles se alimentavam dos pescados que eles recolhiam a cada dia. Mas também não era só isso. Ele tinha uma missão para eles: partilhar o que receberam com outras pessoas, com aqueles que também estavam carecendo de conhecer a Jesus Cristo, o Senhor maravilhoso, príncipe da paz, o único capaz de dar paz ao nosso coração em meio a situações adversas. Jesus pode. Jesus, ele é o único que pode fazer milagre de cura nas nossas vidas. É cura que estamos precisando? Jesus pode, porque a palavra dele não volta vazia. Está faltando na nossa vida é provisão? Jesus, ele é Deus provedor. Ele pode. Se o que está faltando na nossa vida é conforto, consolo, é esperança, Jesus pode todas as coisas, mas ele pode principalmente salvar, nos salvar. E é para isso, é o principal que ele veio nos ensinar e veio fazer por nós nesta vida. Para que nós possamos, ao sair daqui, passar a existência, a eternidade com ele. A palavra do Senhor não volta vazia. Ele deu a palavra a Pedro e a palavra voltou, trazendo todo aquele milagre da multiplicação daqueles peixes todos que ali estavam. Glória a Deus. Assim é na nossa vida. Então, querido, querida, não desanime, não se entristeça. Jesus é contigo.
todo dia, até a consumação dos séculos. Basta você crer nisso. Creia. Ele é Senhor. E se você ainda não teve a oportunidade na sua vida de conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo, vale a pena. É simples. Basta você confessar os seus pecados ao Senhor, se arrepender, pedir a Ele perdão, não pecar mais e crer e declarar que Ele é Senhor da sua vida. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, muito obrigada por a Tua palavra de vida eterna, pela Tua palavra que cuida de nós, pela Tua palavra que não volta para o Senhor vazia, que tem propósitos para a nossa vida, que tem direção, que tem milagres para fazer na nossa vida. Mas, Senhor, existe uma coisa importante. Primeiramente, nós temos que crer que Tu és Senhor e Salvador. Segundo, obedecer o que o Senhor nos fala. Pedro obedeceu, apesar do cansaço, apesar de ter passado a noite sem dormir. Ele não deixou de obedecer. Ele fez o que Jesus mandou fazer e eles se surpreenderam. Que seja assim conosco, Senhor. Que nós também obedeçamos os Teus mandamentos, apesar do cansaço, apesar de seja qual for a circunstância adversa pela qual estivermos passando. Porque o Senhor é Deus, o Senhor tem interesse e o Senhor cuida de nós. E aqueles, Senhor, que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer a grandeza do Teu nome, que eles também se dobrem, que eles também recebam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas e creiam que Tu podes todas as coisas. Em nome de Jesus, Senhor, é o que eu te peço e já te agradeço. Amém. Aqui diante de Ti, eu tenho tanto para te agradecer. Graças dou, graças dou, o que me deste, Senhor, por tantas bênçãos que eu não posso ver. Graças dou, graças dou, o meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louva-te, Senhor. Graças dou, sempre a Ti eu graças dou. Graças dou, sempre a Ti eu graças dou. Graças dou. Tens feito tanto por mim, da escuridão Tua luz me tirou. Graças dou, graças dou, por Teu amor e perdão, os meus pecados levados na cruz. Graças dou, graças dou, o meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louva-te, Senhor. Graças dou, sempre a Ti eu graças
Boa noite a todas. Boa noite. Hoje, nossa meditação, nós vamos refletir sobre os tempos de mudança. Nesse período de 2 anos, nós vivemos grandes transformações, não é? Passamos por um período grande de pandemia e de reclusão e agora de retorno. Depois, logo a seguir, estamos vendo um período de guerra, período de dificuldades, mas também de transformação. A questão virtual, ela se tornou uma realidade na nossa vida, né? Comprar, vender, estudar, trabalhar de modo virtual. Essas transformações que aconteceram ali, quando nós vimos a questão do Covid, elas também vão acontecer agora, com o período da guerra. Outras transformações acontecem. Isso foi visto, foi percebido na Segunda Guerra Mundial, não vai ser diferente agora. Na vida espiritual, também é assim. Na vida espiritual, nós precisamos estar atentos às transformações, às mudanças. A natureza já aponta isso. Quando uma estação muda, a gente muda de comportamento, né? Do verão para o inverno, a gente troca de roupa, troca de maquiagem, não é? Troca de hábitos de alimentação. Assim também é na vida espiritual. A gente precisa reconhecer os movimentos que Deus nos conduz e nos ajustar àquela proposta, àqueles movimentos que Deus está fazendo. E eu quero meditar com você hoje na transformação com o apóstolo Paulo. Houve ali no livro de Atos, no capítulo 16, um momento em que Paulo e Silas estavam visitando a cidade de Filipos, da Macedônia. E eles estavam fazendo várias viagens missionárias, e quando eles passam por essa cidade, ali houve um episódio em que ele teve um momento de ser perseguido por uma pessoa endemoniada, e ele, então, exercita a libertação espiritual no nome de Jesus, e, por conta disso, há uma confusão, porque a pessoa que estava opressa espiritualmente, que precisava de libertação, ela era uma adivinha. O Espírito de Deus é espírito de sabedoria, é diferente. E a sabedoria divina vem do alto, ela constrói, ela edifica, ela aproxima de Deus e ela nos conduz à salvação em Cristo Jesus. E o que a gente vê aqui é um espírito de adivinhação que simplesmente incomodou ali o trabalho em que Paulo estava fazendo, que era ir à casa de oração, de estar com evangelismo, e ele faz uma confusão. E quando essa mulher que estava opressa espiritualmente é liberta, as pessoas que exploravam essa mulher reclamaram do lucro que ela causava, porque ela vendia favores, ela causava lucro, né? O que vem de Deus não é vendável, o que vem de Deus é doado, Jesus foi doado, a sabedoria de Deus é de graça, porque de graça nós recebemos. Então, veja, naquele momento, Paulo começou a ser incomodado não só por aquela mulher, mas pela confusão que aquela circunstância fazia. Paulo estava executando uma ordem divina, levar a salvação e anunciar as boas novas. No entanto, as trevas se incomodaram e agitou aquela cidade e levantou-se ali injustiça, mas também injúrias. Levantou ali um preconceito religioso, uma importunação, a tal ponto que eles foram mobilizando a opinião pública e eles chegaram ao ponto de serem surrados, banidos ali pela autoridade daquela cidade e levados presos. Levaram uma surra com vara e depois lançados no cárcere. E não foi qualquer cárcere, foi no cárcere interior, aquele que é mais profundo, que é escuro. Então, é equivalente a uma masmorra, ou seja, bem fechado, bem lacrado lá dentro. Assim, ali, Paulo e Silas estavam feridos, machucados, cansados, porque quando se apanha, se cansa, né? E eles apanharam,
das autoridades e ficaram encarcerados. No lugar do cárcere, havia um carcereiro. E carcereiro romano, ele tem uma grande responsabilidade. Se ele perde um encarcerado, um prisioneiro, ele paga com a vida. Então, veja, é uma grande responsabilidade ser um carcereiro para essa época, porque o governo romano é que está comandando. E ali naquele lugar, Paulo e Silas, cansados, no escuro. O que você faz cansado e no escuro e sentindo dor? Procura descansar, se acomodar, né? Ficar quieto, calado. Paulo e Silas continuaram o seu propósito, a sua missão. Eles louvaram a Deus e oraram. Porque é isso que a palavra diz, né? Se há alguém entristecido, ore, né? Se há alguém precisando de Deus, louve ao Senhor. Então, orar e louvar ao Senhor é necessário, diz a palavra de Deus lá no livro de Tiago. E Paulo e Silas fizeram isso. Eles permaneceram louvando e orando. Isso não quer dizer que eles estavam se sentindo confortáveis, que eles estavam se sentindo dispostos, e nem que eles estavam alegres. Mas eles atravessaram a dificuldade da vida deles, que era uma injustiça, porque Paulo era um cidadão romano, e isso não se podia fazer com um cidadão romano. E naquele lugar, eles não perderam o alvo. Eles se mantiveram olhando para Cristo. Mas também naquele lugar existia um carcereiro romano, como eu disse, que estava no seu horário de trabalho, estava ganhando e estava escuro. O prisioneiro estava preso, estava lacrado, estava atrás das grades. O que é que o carcereiro pode fazer no escuro? Também pode tirar um cochilo, né? Afinal de contas, a noite ia se passar e ninguém ia sair dali. Mas o nosso Deus é o Deus de virada, é o Deus de surpresa, é o Deus que, diante das grandes situações, é o Deus que se manifesta. A palavra de Deus diz lá no livro de Salmos, no capítulo 59, no verso 12, ele diz assim: eu, porém, salmista falando, eu, porém, cantarei a tua força, pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, pois tu me tens sido alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. O que Davi fazia no dia da angústia dele era cantar e louvar. Por quê? Porque lá no dia da angústia ele recebeu misericórdia, ele recebeu renovo, recebeu força. E ele percebeu a proteção de Deus no dia da angústia. O nosso Deus, ele não é um Deus incoerente, ele não fecha os olhos e nem pestaneja. É um Deus que tudo vê e zela, e vela, e toma conta, e observa, e cuida. Ele é o nosso bom pastor. E, portanto, nós não devemos também relaxar no dia da dificuldade. No dia da dificuldade, é dia da gente manter a nossa gratidão, a nossa segurança de que Deus está conosco e que Ele é suficiente para resolver um problema que, se for maior que a gente, Ele vai dar conta. E é o caso. O que Paulo e Silas podiam fazer? Dentro de um cárcere interior, ferido, machucado e prisioneiro de um governo romano. Nada. Mas Deus pode tudo fazer. E a Bíblia diz que houve um terremoto. Um grande terremoto, tão impactante, terremoto faz barulho, treme, tira a gente do centro de equilíbrio, né? E num terremoto no escuro, mais ainda, porque não se tem dimensão. Como é importante um dia de terremoto a gente saber o que está caindo, o que está abrindo, né? Até para se proteger, mas no escuro parece que as coisas pioram. Mas na vida de Paulo e Silas não havia escuridão. Havia a luz de Cristo dentro deles, a segurança, a certeza daquilo que Jesus falou: eu sou a luz do mundo. E o mundo é grande, mas o Senhor tem olhos para enxergar o mundo todo. Afinal de contas, a Bíblia diz que Ele também é o sol da justiça. Então, Ele ilumina, mas Ele também deixa clara a situação. Lá no livro de Salmos, no capítulo 37, a Bíblia diz assim, capítulo 37, verso 4.
Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Fará que a sua justiça sobressaia como a luz e que o seu direito brilhe como o sol ao meio-dia, ou seja, brilhe perfeitamente, porque meio-dia a claridade é perfeita. É a metade do dia, o sol incide diretamente sobre a terra. Nem sombra há, porque é direto. Então, deixa claro, esclarece. E Paulo confiou nisso. Ele confiou que o Deus da justiça estava ali com ele naquele lugar. E ele viu o impacto no meio da noite, ele viu o sol da justiça brilhar. E ele viu aquele terremoto criar uma situação, abrir, inclusive, as portas da prisão. Quando o carcereiro se deu conta de que era um terremoto, de que ele não teria controle sobre os prisioneiros, o carcereiro se desespera com aquela surpresa. O carcereiro, ele estava sem luz, porque no cárcere, no terremoto, e a gente acredita, né, que não havia nenhuma possibilidade. E o texto bíblico afirma que não havia luz. Portanto, imediatamente o carcereiro toma uma atitude desesperada. Você veja que desespero cega a nossa visão. O desespero, ele tira a luz do equilíbrio, do raciocínio lógico. Ele tira a luz da nossa vida espiritual. Ele tira a luz daquilo que nós já sabemos que existe, é seguro e é real, que é a presença de Deus na nossa vida. E muitas vezes ele atrapalha, ele move muito as nossas emoções. E as emoções, a Bíblia diz que ela não é a fonte de sabedoria, né? Ela é fonte de expressão, mas não de sabedoria. Ali houve desespero para aquele carcereiro. Enquanto Paulo e Silas louvavam, o homem dormia. Na escuridão do seu sono, ele dormia. Então, ele foi surpreendido com barulho, foi surpreendido com a realidade, e ele se viu sem saída. Precipitou-se, tirou a sua espada e já ia matar-se. Agora, veja que interessante. Paulo e Silas. Paulo grita. Não faça isso com você. Ele diz isso no texto bíblico, no livro de Atos, no trechinho ali do capítulo 16, no verso 19 ao verso 26. Mas no verso 28, Paulo diz, ele gritou bem alto, não faça nenhum mal a si mesmo, estamos aqui. Você veja, o prisioneiro estava preservando agora a vida do carcereiro. Inverteu a situação. Aquele homem que não tinha luz nenhuma, que devia estar cansado e preocupado em fugir dali, confiava na justiça divina. Aquele homem ainda preserva a integridade física do carcereiro, ainda acalma a vida do carcereiro. Assim é Deus na nossa vida. Nós podemos estar num terremoto, mas quando estamos olhando para a luz de Cristo, quando estamos seguros, exaltando e louvando e adorando ao nosso Deus, sabendo que Ele é capaz de dirigir a nossa vida, nos manter seguro, assim é Deus. Ele nos dá tanta paz que nós podemos também levar essa mesma paz, que não é nossa, que é Deus em nós, para outros. E Paulo toma uma atitude. Ele grita, não faça isso, ainda estamos aqui. Ou seja, ninguém fugiu. Ninguém fugiu. Ninguém foi egoísta e pensou em si apenas. Mas estamos todos aqui. Nós não vamos fugir à realidade da prisão. Mas se Deus é justo, Ele vai tirar da melhor forma. Aquele homem, então, carcereiro, agora ele é cuidado por Paulo. A família daquele carcereiro lucrou quando Paulo gritou e pedindo para aquele carcereiro não tomar uma atitude de desespero, de sem saída.
não buscar a própria morte. Paulo, quando assim fala, ele traz uma palavra de iluminação, uma palavra de esperança imediata naquele lugar. E a situação inverte. A situação inverte porque imediatamente aquele homem se aproxima de Paulo, se coloca aos seus pés e diz: Paulo, o que é preciso fazer para ser salvo? Ou seja, eu sei que você anuncia a salvação e eu quero a salvação do Deus que você anuncia. O que é preciso fazer? E Paulo, então, fala que é preciso arrepender, crer no Senhor Deus e será salvo. Nesse trecho, o que eu quero chamar a atenção é o contraste. Como é que o terremoto, para quem tinha Deus, apesar de estar no escuro, eles estavam seguros, porque eles estavam se mantendo na luz de Cristo, se mantendo em oração, se mantendo em adoração, louvando. A boca daqueles homens estava atento a tudo, a Deus, mas o carcereiro não. Só que o carcereiro pede luz e ele recebe luz, ele recebe a luz de Cristo. Aqui no texto bíblico, no verso 29, diz que depois que Paulo fala, ele diz assim: então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo lá onde Paulo e Silas estavam. Ele fez certo, ele pediu a luz, ele perguntou para Paulo qual era o caminho. E eu e você, como é que nós estamos atravessando os terremotos da nossa vida, as notícias ruins que chegam, né, as experiências desagradáveis, as circunstâncias climáticas? A gente está vendo aqui na nossa cidade, no Rio de Janeiro, Petrópolis, como é que está atravessando Maricá, Angra dos Reis, né, desabamentos, enchentes. Como é que a gente está atravessando isso? A gente tem que atravessar da mesma forma, louvando, adorando e cuidando de quem está perto de nós. Então, como é importante a gente se lembrar que a salvação, que a luz de Cristo, ela está disponível a todos. E Paulo vai orientar, que é arrependendo, crendo, confessando Jesus como Senhor e Salvador, único. Mas o terremoto, ele não era mais importante naquele momento. Importante agora era reconhecer como se manter na luz, como adquirir essa luz. E foi o que aconteceu. Esse carcereiro, então, leva os prisioneiros para a casa dele. Cuida das feridas dele. E depois, de manhã cedo, eles se apresentam, né, de volta aos seus lugares, e as autoridades da cidade aparecem para pedir desculpas. E o enredo desse desfecho da história é bem interessante, você pode ler no capítulo todo de Atos 16, mas eu quero ficar nessa questão. Aquele homem sem saída achou uma saída. Ele pediu a luz de Cristo, ele quis saber qual era o caminho. Hoje, Deus quer também tirar você da situação que você está, quer direcionar você para olhar para a luz de Cristo, a única que vê o mundo todo. A palavra de Deus diz, lá no livro de Malaquias, não sei se você conhece, é o último livro ali do Antigo Testamento, ele diz assim: mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Essa é a promessa de Deus ali no livro de Malaquias. E eu quero dizer que o nosso Deus, que Jesus, ele é o sol da justiça. E ele quer trazer salvação também hoje para você, que pode estar desesperado, que pode estar surpreendido com tantas modificações, mas eu quero te convidar a agir como Paulo e Silas, a estar diante da luz de Cristo, louvando, orando, cantando. Se você já conhece Jesus, já tem essa amizade, já confessou Cristo como Senhor e Salvador, você tem fé nele, segue essa fé, lembre-se, terremoto, ele é um momento passageiro, pode ser intenso, pode tirar tudo do lugar, pode fazer com que a gente tenha que começar do zero, mas ele fica na história, ele passa. Mas a luz de Cristo, ela não passa, ela permanece para sempre. E ela dá resultado, ela transforma vidas. E sabe o que aconteceu com Paulo? Paulo ficou livre,
Paulo também cuidou do carcereiro, da família dele, batizou naquele mesmo dia a família do carcereiro e ainda recebeu as desculpas daquelas autoridades que agiram injustamente com ele e com Silas. Veja, Deus é o Deus que transforma tudo, que muda tudo. Então, não se desespere com terremotos, mas olhe para o que Deus, que era, que é, que há de ser, porque Ele é eterno, e o que Ele está fazendo por você e o que Ele sempre fez. Ele enviou Jesus para morrer na cruz, tomar o meu e o seu lugar e nos dar acesso direto a Deus. E nos dar paz. Ele é o príncipe da paz. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, porque o Senhor é o Deus que nos traz paz. O Senhor é o Deus que está acima de terremotos. O Senhor é o Criador do céu e da terra. O Senhor é o sol da nossa justiça. E eu quero te pedir hoje, Senhor, se há alguém que está ouvindo essa palavra, essa meditação, que te conhece, mas no interior está sem paz, Senhor, que busque a paz que o apóstolo Paulo encontrou, a paz de Cristo, em nome de Jesus. Mas se há alguém, Senhor, que está nos ouvindo e que está na condição ali do carcereiro, que está cansado, mas está no trabalho, está envolvido, está desesperado com situações que se complicam na vida, na família, na própria personalidade, no seu interior. Senhor, eu quero pedir que o Senhor seja a luz dessa pessoa, que ela te receba hoje como Senhor e Salvador, que ela se aposse da bênção que é te conhecer, te adorar, bendizer o teu nome e clamar o teu nome. E no dia e na hora do terremoto dela, que ela esteja escutando aqueles que estão falando da luz de Cristo. Porque a luz de Cristo preserva a vida e transforma a nossa vida para melhor. Que a gente saiba olhar para os terremotos, sem ficar prisioneiro dos terremotos, mas que a gente olhe para os terremotos, entendendo que o Senhor nos faz atravessar tempos de mudanças. Assim como Paulo precisou sair daquela cidade, seguir a sua vida e o seu ministério, que a gente também saiba seguir a nossa vida, ver a tua justiça na nossa vida e perceber o Salvador que o Senhor foi, que o Senhor é e continuará sendo. Muito obrigada pelo Deus amoroso que visita o nosso dia de terremoto, mas não nos deixa ali afogados, só nos faz atravessar. Muito obrigada pela tua bondade. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Senhor, nós louvamos e bendizemos o teu santo nome. Estamos aqui, Senhor, com os nossos corações gratos a ti. Nós estamos juntas, unidas em oração, unindo o nosso coração e a nossa voz ao nome que tem todo o poder. Deus, e eu quero colocar, Senhor, nas tuas mãos esse processo de decisão da Jaciara. Senhor, como foi o pedido da Ivani, de paz. O Senhor é o príncipe da paz. Senhor, eu te clamo e te peço, Senhor, esse dia, paz nas nossas vidas, paz nas nossas famílias, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, que aonde nós estivermos, Senhor, que essa paz que excede a todo entendimento, ela contagie, Senhor, outras vidas. Senhor, e nesse processo que a Jaciara está passando, te pedimos, Senhor, que o Senhor seja com ela, trazendo tranquilidade, clareza, que ela enxergue, Senhor, com exatidão a tua vontade. Por isso, Senhor, afina seus ouvidos para que ela possa te ouvir, Senhor, e que ela não receba influência de ninguém, a não ser do céu. Por isso, Senhor, eu te peço essa bênção sobre a vida da Jaciara, te peço que o Senhor esteja no seu lar, na sua casa, Senhor, arrumando, ajeitando, Senhor, a confortando. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço pela tua filha nesse momento, e desde já eu já te agradeço, Senhor, porque eu sei que o Senhor quer fazer parte, Senhor, de toda essa situação, de todo esse processo. Que o Senhor esteja no centro, Senhor, dessa decisão da tua filha.
para a glória do teu nome, Senhor, nós abençoamos. Eu também, Senhor, quero colocar a Dulcineia nas tuas mãos, tu sabe que ela está enferma, uma depressão, Deus, que parece não passar, mas eu creio que a tua boa mão está sobre a tua filha. E eu creio, Espírito Santo de Deus, no teu agir na sua alma, que o Senhor venha curá-la, Senhor, para a glória do teu nome, toda aquela sua magreza, ó Deus, que o Senhor possa injetar as vitaminas necessárias naquele organismo. Senhor, desperta a tua filha, Senhor, todos os dias, Senhor, para que ela possa estar atenta à tua palavra e que ela continue sendo fiel a ti, Deus. No nome de Jesus, toma sua casa, toma seu filho, Senhor, e seu neto, no nome de Jesus. E eu repreendo todo aborrecimento naquele lar, pelo poder que há no teu nome. Também, Senhor, eu te peço pela vida de Maria Luísa, que ela continue firme nessa decisão de te seguir, de te servir. Senhor, e por isso que eu te peço que essa fisioterapia que ela está fazendo, ó Deus, dá agilidade, Deus. Por favor, opera, Deus. Que essa moça, que essa fisioterapeuta, Senhor, tenha o exercício correto, a melhor forma de trabalhar. Senhor, no nome de Jesus, já vai fazer 1 ano que ela não anda. Ajuda, Senhor, para a glória do teu nome, que nesse período, Senhor, nesse inteirinho, ela possa, Deus, te conhecer, porque eu sei que tem muitas pessoas orando e ela está ouvindo a tua palavra. E eu te sou grato, Deus, por essa obra maravilhosa que o Senhor está fazendo na vida dela e que seja estendida até a vida da sua filha, no nome de Jesus. Eu também, Senhor, quero te pedir pelo James, saúde pelo James, Senhor, acrescenta saúde a este jovem, Senhor, vigor, força, Senhor. No nome de Jesus, visita James da cabeça à planta dos pés e transforma esta vida todos os dias para a glória do teu nome. Que James, Senhor, seja alcançado, Deus, por esse amor maravilhoso, que ele tenha uma compreensão, Deus, abençoada do teu reino, da tua graça e do teu poder. Também eu coloco o Nicolas, que está, Senhor, precisando de uma vaga. Toma essa criança nas tuas mãos, Senhor, que essa porta seja aberta para essa criança, Deus, para a glória do teu nome. Senhor, no nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Deus, pela saúde, Senhor, de Thaís, de Vitor, de João. Senhor, em nome de Jesus, seja com eles. Tu sabe, Senhor, a enfermidade, tu sabe as dificuldades, tu sabe, Deus, as carências, mas nós cremos no teu poder, Deus, para arrumar, para organizar e para fazer tudo novo. Senhor, nós oramos porque nós cremos, Senhor, no teu poder transformador. E desde já, Pai, eu te agradeço e te louvo, Deus, por esse momento que nós estamos aqui reunidos em teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Então, oremos agora pelo Galeão. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai amado e querido, apresentamos a Ti a Ilha do Governador, cada bairro, cada pessoa que mora ali, Senhor. Agradecemos pelas vidas e clamamos misericórdia, clamamos segurança para este bairro na Ilha do Governador, assim como para o bairro do Galeão também, para o Aeroporto Internacional do Galeão. Os terminais 1, 2, todo o entorno do Galeão, Senhor. Que haja segurança, que haja paz naquele lugar, Senhor, que as aeronaves consigam chegar e sair em segurança, cumprindo o propósito para o qual elas foram criadas, que é levar passageiros, trazer passageiros do mundo inteiro, assim como cargas, carregar e descarregar, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, os trabalhadores daquele lugar e guarda, Senhor, aquela instituição. Em nome de Jesus é o que eu te peço e entrego, Senhor, todo o Galeão em tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. Amém?